ficai firmes. E havendo feito tudo, ficai firmes. Na vida há basicamente 3 tipos de pessoas. Há aquela pessoa que começa bem e termina mal. Este é um tipo de pessoa que existe. Há um segundo tipo, que é aquela pessoa que começa mal, mas ela termina bem. É um segundo tipo. E há um terceiro tipo de pessoa, que é aquela que começa bem, mantém-se bem e termina bem. Obrigado. Nós, os crentes, não devemos ser daquelas que começam bem e terminam mal. Também não devemos ser daquelas que começam mal e terminam bem. Mas antes devemos ser esse terceiro tipo de pessoa, que começa bem e mantém-se bem e termina bem. Este ato de começar bem, manter-se bem e terminar bem, só é possível se desenvolvermos uma qualidade indispensável à vida, chamada de perseverança. Só é possível começarmos bem, nos mantermos bem e terminarmos bem, se formos constantes, se formos perseverantes. A Bíblia, ela traz a doutrina da perseverança. Desde o Gênesis até o Apocalipse, a Bíblia nos ensina. E a perseverança do crente, ela é estudada como parte da doutrina chamada de soteriologia, que é a doutrina da salvação. Quando nós estudamos a salvação, nós estudamos que um dos elementos da salvação é a perseverança. A palavra de Deus, desde o Gênesis até o Apocalipse, fala que cada um de nós deve desenvolver essa qualidade, sermos perseverantes. A perseverança, ela tem a ver com a constância. Perseverança tem a ver com a permanência. A perseverança, ela tem a ver com a contumácia. A perseverança tem a ver com a insistência. A perseverança, ela tem a ver com a reincidência. A perseverança tem a ver com a manutenção. A perseverança tem a ver com o afincamento nos propósitos. A perseverança tem a ver com continuar. Aleluia. E a Bíblia nos chama e nos convoca a desenvolvermos esta bonita qualidade que deve estar presente em todos os crentes. Nós devemos ser perseverantes. Lá no livro de Daniel, no capítulo 12, versículo 13, Deus falou para Daniel: Daniel, meu servo, tu, porém, vai até o fim. Deus, ainda por meio de Jesus Cristo, o seu Filho, falou conosco diversas vezes, nos motivando à perseverança. Por exemplo, em Mateus capítulo 10, versículo 22, Jesus diz: e quando vocês forem odiados por causa do meu nome, eu quero dizer a vocês, perseverem, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus ainda falou sobre perseverança em Mateus capítulo de número 24, versículo 12 e 13, quando ele diz: por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas para vocês eu vos convoco a serem perseverantes,
aquele que perseverar até o fim, diz o Senhor Jesus, será salvo. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos irmãos de Roma, trabalha o assunto da perseverança no capítulo de número 5, versículo 3 em diante, quando ele diz: não é só isso, mas também nós, crentes, nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança, ela produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou em nossos corações o seu amor por meio do Espírito Santo, que Ele mesmo nos concedeu, e quem está no Espírito Santo permanece. Ainda, o escritor aos Hebreus, no capítulo de número 10, versículo 35, ele vai trabalhar o assunto da perseverança quando ele diz: por isso não abram mão da confissão de vocês, porque ela tem uma rica esperança. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam tudo o que Ele vos prometeu. Pois em breve, muito breve, aquele que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele retroceder, a minha alma não terá prazer nele, porque aqueles que retrocederem serão destruídos. O apóstolo São Tiago também trata e aborda a perseverança, quando no capítulo 1, versículos 2 em diante, ele diz: meus irmãos, considerem como motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações nesse mundo, pois vocês sabem que a prova da fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês qualquer coisa. E ainda, em Apocalipse 3:11, o apóstolo São João, escrevendo o último livro da Bíblia, ele diz, inspirado por Jesus Cristo: eis que cedo venho. Sejam perseverantes, retenham o que eu dei a vocês, para que ninguém tome as vossas coroas. A palavra de Deus, ela nos fala da perseverança, ela nos fala do dever de insistirmos, de pedirmos, de sermos fiéis, de nos mantermos constantes, de sustentarmos firmes a nossa confissão, apesar dos reveses, das contingências e das aflições. E eu, inspirado pelo Espírito Santo, venho motivar você aqui esta noite a perseverar. Aleluias, não desanime, não desista, não pare no meio do caminho. Aleluias, não desista agora. Aleluias, glória a Deus. Antes seja constante e mantenha-se firme no Senhor. Aleluias, glória a Deus. Há algumas coisas que nós devemos pensar quando pensamos em perseverança. A primeira delas é que a Santíssima Trindade praticou a perseverança. Por exemplo, o Pai, Jesus Cristo disse: o Pai é perseverante, porque o Pai, Ele trabalha até agora, Jesus disse. O Pai está trabalhando, o Pai está laborando, o Pai está labutando, o Pai está empreendendo, o Pai trabalha até agora. O profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 28, ele diz a respeito de Deus: ó Senhor Deus, Tu és um Deus maravilhoso, não há quem meça o seu entendimento, ou quem esquadrinhe o seu pensamento. O Senhor não se cansa, e o Senhor não se fadiga, o Senhor trabalha até agora. O apóstolo São Paulo diz: nunca se viu, nem se ouviu a respeito de um Deus que trabalhe constantemente em favor daqueles que nele esperam. Aleluia, glória a Deus. Jesus diz que o Pai
ele pratica a perseverança, porque o pai trabalha até agora. Enquanto o pai trabalha, o filho ama. Porque em João capítulo 13, versículo 1 diz que Jesus amou os discípulos. E o texto fala, e os amou até o fim. Se por um lado o pai é perseverante em trabalhar, por outro lado, o filho é perseverante em amar. Ele ama até o fim. Ele ama o tempo todo. Ele ama até as últimas consequências. Ele ama escandalosamente. Ele ama de forma indescritível. Ele ama. Ele os amou até o fim. Ele ama até o fim. E o Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, também praticou e pratica a perseverança. O Espírito Santo, em Romanos 8, 26 diz que é o Espírito Santo que nos ajuda em todo o tempo, em nossas fraquezas, e intercede em todo o tempo por nós, com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, ele é perseverante, porque ele nos ajuda em toda a nossa fraqueza, em todo o tempo. Ele não nos ajuda apenas nos 3 meses de crente, nos primeiros anos de crente, não. Não interessa quantos anos você tenha de crente na caminhada, na lida, na labuta, não interessa. O Espírito Santo está ajudando você, socorrendo você, caminhando com você, aleluia, animando você, derramando a sua unção e a sua graça sobre você. O Espírito Santo é constante, é perseverante. E o Espírito Santo intercede por nós. Ele não intercedeu por nós apenas nos primeiros dias de convertidos. Ele não intercedeu por nós apenas enquanto nós, aleluia, estávamos ainda antes do batismo, no começo da fé. Não. O Espírito Santo intercede por nós todos os dias, com gemidos inexprimíveis diante do Pai, dizendo: ó Pai, ouve a oração do teu filho, socorre o seu filho, dá ânimo ao seu filho, dá força ao seu filho, e ele insiste conosco. Nós devemos ser perseverantes porque a Santíssima Trindade perseverou. Mas nós devemos também ser perseverantes, em segundo lugar, porque os heróis de Deus do passado perseveraram até o fim para nos dar o exemplo. Nós temos Josué, no capítulo 24, versículo 15 do seu livro, lá no final da vida, no final do livro, quando já estava para terminar os seus 40 anos de ministério, o Josué chamou, aleluia, o escritor, e disse assim: escreve aí, eu não sei quanto a vós, mas eu e a minha casa continuaremos servindo ao Senhor. O Josué, irmãos, perdeu Moisés, passou por lutas difíceis, foi cobrado como ninguém, mas 40 anos depois do início do seu ministério, ele continua confessando a Deus e dizendo: eu e a minha casa continuaremos servindo ao Senhor. Josué, ele é um exemplo de perseverança. A Bíblia fala de Ana. A Ana perseverou. Era perseguida por Penina. Aleluia. Era incompreendida pelo marido Eucana. Aleluia. Era marginalizada, aleluia, pelo sumo sacerdote Eli. Mas não importa. Era estéril, tinha a madre fechada por Deus. Aleluia. Todo mundo à sua volta tinha uma razão para desmerecê-la, mas ela estava com os joelhos dobrados, orando, suplicando e clamando a Deus, até o dia que Deus resolveu ouvi-la. Deus então abriu a sua madre, e ela gerou um filho, e doou esse filho para a obra do Senhor, e Samuel promoveu um dos maiores avivamentos que a história de Israel conheceu.
A Ana é um símbolo de perseverança. O Jó perseverou. Jó perdeu sua saúde. Jó perdeu seu dinheiro. Jó perdeu seus filhos. Jó perdeu seus amigos. Mas ele não perdeu o mais importante. Ele não perdeu a fé. Ele continuou crendo em Deus. Ele continuou louvando a Deus. Ele continuou celebrando ao Senhor. E ele foi um exemplo de perseverança. Deus falou para Satanás a respeito de Jó no começo do livro de Jó. Tem visto meu servo Jó? Homem temente, íntegro, reto, justo e que se desvia do mal. Só que quando chega no final do livro de Jó, você pode dizer para Deus: Senhor, acrescenta mais um ponto aí. Além dele ser tudo aquilo que o Senhor falou que ele é, ele também é perseverante. Muita gente teria desistido no caminho. Muita gente teria parado na jornada, mas o Jó ele tem uma fé fibrosa, uma raiz de crença tão bem fincada na terra, que ele persevera, que ele continua e que ele insiste. O apóstolo São Paulo perseverou. A palavra de Deus diz que quando ele está já para ser morto, ali em Roma, condenado por Nero à morte, ele então escreve a carta a Timóteo e ele diz: Timóteo, eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, mas eu acima de tudo guardei a fé, meu filho. E agora o que me resta é me encontrar com o Supremo Juiz e receber dele a coroa que o Supremo Juiz dará a todos aqueles que o adoram e que o amam de verdade. Aleluia, glória a Deus. Eu estou dizendo aqui para você: não desista, não pare no meio do caminho, não baixe as armas, aleluia, não se renda, não retroceda, não saia do páreo, não saia da batalha. Por que não? Porque a Santíssima Trindade perseverou. E os heróis de Deus perseveraram. Aleluia, glória a Deus. Marque essa história também como um homem e uma mulher que persevera, que insiste, que é fiel e que se mantém constante na presença do nosso Deus. Dentro dos heróis de Deus ainda não poderia deixar de citar João. João, irmãos, sofreu durante a vida de Jesus. Depois da morte de Jesus, João sofreu perseguições. João saiu de Jerusalém para não ser morto. Foi para a região da Ásia Menor. E lá na região da Ásia Menor, a história extra-bíblica diz que João foi preso e foi condenado por não prestar culto ao imperador romano. E então mandaram ferver lá um óleo num tacho e jogaram João dentro. Aleluia, eu não sei como ele sobreviveu àquilo, mas a história paralela à Bíblia diz que ele foi jogado lá dentro, mas ele não negou o nome do Senhor, ele continuou louvando e celebrando ao Senhor. Então foram lá e o colocaram numa colônia penal, lá em Patmos, uma ilha, aleluias, para que ali ele pudesse receber então a punição e cumprir um tempo de isolamento. E ali na ilha de Patmos ele era obrigado a quebrar pedras, porque as pedras eram quebradas, enchiam os navios, e aquelas pedras eram vendidas pelo governador ou pelo governo romano. Então ele ficava lá quebrando pedras. Um homem que tinha vivido com o Senhor, que deitava a cabeça no peito de Jesus, um dos maiores vultos da história da igreja, estava ali rebaixado e reduzido a um quebrador de pedras. Mas ali na ilha de Patmos, ele mantinha a sua confissão, ele mantinha o seu louvor e a sua adoração ao Senhor. Até que acontece o que está em João 4. João diz: eis que eu vi então os céus abertos, e um anjo chegou para mim e disse: João, por causa da sua perseverança, eu vou revelar para você os céus por dentro,
vem João e sobe para cá. E ele então subiu e começou a relatar e receber as revelações maravilhosas que Deus lhe deu. Por fim, João saiu da ilha de Patmos, voltou para Éfeso, e lá em Éfeso aconteceu uma coisa maravilhosa. Papias, um dos pais da igreja, citando ou sendo citado por Eusébio de Cesareia, no 4º século da era cristã, diz que João, já velho, com o corpo todo debilitado, tendo escrito o Evangelho de João, 1ª, 2ª e 3ª João e o Apocalipse, João foi congregar na igreja de Éfeso. Aleluia. E ali as pessoas tinham um grande prazer de ouvi-lo. E quando ele já estava muito velhinho, quase próximo da sua morte, as pessoas diziam: João, quer ficar em casa? Ele diz: não, eu quero ir para a igreja. E aí diziam: João, mas você não tem mais a eloquência, o vigor de um grande pregador. Ele diz: não, eu não preciso de nada disso. Eu só preciso que vocês façam, por favor, uma coisa por mim. Me coloquem ali diante da congregação, que eu tenho uma mensagem para eles. E aí, quando colocavam João diante da congregação de Éfeso, João apenas dizia: Jesus ama, Jesus ama, Jesus ama e Jesus ama. João morreu de velhice no ano 98 da era cristã. E Eusébio de Cesareia diz que ele morreu dizendo para todo mundo: Jesus ama! Levante a sua mão, por gentileza. Levante a sua face, levante a sua voz e dê uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor. Jesus quer que você insista, que você continue, que você levante a cabeça, que você não pare no meio do caminho, que você não abandone o pleito. Jesus quer que você não jogue a toalha. Jesus quer que você, aleluia, continue lutando e crendo, porque aquele que começou a boa obra há de consumá-la, há de levá-la até o fim. A história diz que João morreu tendo deixado um discípulo chamado Policarpo de Esmirna. E esse Policarpo de Esmirna, ele tinha 86 anos de idade. E ele estava sendo perseguido pela pretória romana. A pretória era um tribunal itinerante de Roma, que Roma montava em qualquer lugar, condenava a pessoa, reduzia aquela condenação a termo, guardava aquele termo e executava. Um processo extremamente rápido, sem recurso, sem nada. E aí então Policarpo foi condenado num desses processos. E quando ele foi condenado, acenderam então ali, prepararam então a fogueira. Nas bases daquela fogueira colocaram gravetos molhados de piche, e do lado aquela coluna de fogo, aliás, de madeiras, de toras, colocaram o Policarpo lá dentro e mandaram um soldado que ele pegasse a tocha e colocasse fogo no graveto. E o soldado, como era simpatizante de Jesus e simpatizante de Policarpo, chegou para o velho Policarpo e disse assim: Policarpo, você tem 86 anos. Eu não preciso fazer isso aqui, ninguém precisa fazer isso, filho. Larga esse Jesus, abandona esse Jesus, é só isso que eles querem ouvir. Diga para eles que você desiste de Jesus e nega Jesus e aceita o imperador como Deus e pronto, está tudo resolvido. E aí Policarpo levantou a cabeça e disse: jovem, eu tenho 86 anos de idade, jovem. Eu sempre fui cuidado por Jesus, jovem. Jesus nunca me fez mal, pelo contrário, Jesus só me fez bem, jovem. Pelo amor de Deus, toca fogo na pira. Deixa queimar essa fornalha, essa fogueira aqui, porque eu não vou negar o nome do meu Senhor. O jovem foi lá e colocou fogo. Os gravetos começaram a crepitar, começaram ali as centelhas subirem, e aquele fogo foi pegando naquelas madeiras maiores do lado. E diz que quando aquela madeira caiu sobre ele, de dentro da fogueira, de dentro da fornalha, ouvia-se um murmúrio de louvor, de celebração e de adoração a Deus.
Até que um soldado pegou uma lança de 4 metros e ao longe foi lá e espetou o Policarpo muitas vezes. E enquanto espetava, ouvia um murmúrio dizendo: eu fui amado e fui cuidado pelo meu Senhor durante 86 anos. Agora no final da minha vida eu não vou negar o meu Senhor por nada. Eu não vou negar o meu Senhor por nada. Isso é perseverança. Deus quer que você persevere. Deus quer que você insista. Deus quer que você continue orando. Deus quer que você continue pedindo. Você está se dedicando, Deus está dizendo para você: continua se dedicando. Aleluia, a sua dedicação, as suas orações não estão ocultas e escondidas aos olhos e aos ouvidos do Senhor. Não, Ele está te ouvindo. A vitória está chegando. Um milagre, um socorro de Deus está se avizinhando. Se aproxima uma intervenção maravilhosa e gloriosa de Deus. Urabacandaramahai. A vida, ela nos ensina que os vitoriosos são os perseverantes. Diz que o Thomas Edison, antes de acender a primeira lâmpada, ele tinha feito 899 testes. Quando ele fez o teste de número 900, ele acendeu, conseguiu estabilizar a energia e nós temos a lâmpada até aqui. Se ele tivesse desistido, Marta, com 100 nós não estaríamos iluminados aqui, Marta. Nós ainda teríamos tochas acendendo essa igreja aqui. Aleluia, mas é por causa da insistência de homens e de mulheres que a história da humanidade é construída. A história do seu sucesso está, aleluia, na sua insistência, na sua perseverança, no calo, no joelho. Aleluia, glória a Deus, mas fique em paz, porque Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Deus vai honrar cada um dos seus esforços. O Rogério Ceni, aos jovens aqui, ó, ele está no Guinness Book como o maior, aleluia, goleiro, o goleiro que mais fez gols na história, aleluia, no futebol. E aí algum dia chegaram para Rogério Ceni e disseram assim: meu filho, você tem muita sorte quando você bate as faltas. E ele diz assim: quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Aleluia, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Aleluia, é na insistência. Quando todo mundo ia embora, só ficava o zelador do campo. Ele pegava as bolas e ia batendo faltas, até que ele se tornou exímio naquilo que ele estava fazendo e entrou para o Guinness Book. Aleluia, glória a Deus. Eu estou aqui para dizer para você, meu irmão: insista, bata nessa porta, continue pedindo, continue insistindo, porque há uma virtude gloriosa e há uma vitória extraordinária para aqueles que perseveram. Fala para o seu irmão, diga para ele: não desista na caminhada. Diga para ele: aleluia, anime-se, levante-se, continue avante, porque o nome do Senhor vai ser louvado na sua vida. Aleluias, 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 aleluias. Eu tenho uma amiga que tem uma caligrafia linda. E aí eu perguntei para essa amiga: mas como é que você tem uma caligrafia artística tão bonita quanto essa? Ela disse assim: porque eu pegava aqueles cadernos de 10 matérias antigos e eu escrevia o meu nome por completo em todo aquele caderno por diversas vezes. E quando havia uma alteração naquela letra, eu pegava o caderno, jogava fora e começava de novo. Hoje ela não escreve só o nome dela, ela escreve qualquer coisa com brilhantismo, com uma beleza, com encantamento extraordinário e artístico. Aleluias! Pense naqueles homens que ficam pedindo, aleluias, ou ficam se apresentando artisticamente nas praças públicas. Aqueles homens que são estátuas humanas. Aquilo não se chega naquela perfeição da noite para o dia. São anos de treino,
é muito tempo, é muito suor, é muita lágrima. Mas de repente ele para no meio da praça, ele não vende nenhum produto, ele não faz nenhum malabarismo, ele não faz nada, mas a posição dele é uma posição tão firme, tão rígida, aleluia, tão extraordinária, que ele nos incomoda, e a gente fica constrangido quando não enfia o dinheiro, a mão na carteira e não deixa nada ali. Aleluia. Isso é perseverança. Persevera, insiste, aleluia, persevera, insiste, aleluia, porque os heróis de Deus foram pessoas que perseveraram, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Em que nós devemos perseverar? E eu termino. Primeiro, persevere confiando em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor. Não deixe que nada abale a sua fé em Jesus. Não deixe que as circunstâncias, que os dilemas, que as aflições atrapalhem a sua fé em Jesus. Continue crendo em Jesus. Insista crendo em Jesus. Ame Jesus e sirva Jesus. Aleluia, e você vai ser perseverante em crer em Jesus. O John Foxe conta uma história que diz que Paulo amava tanto Jesus. E aí, lá no livro dos Mártires, o John Foxe conta essa história. Diz que Paulo amava tanto Jesus, mas tanto Jesus, que quando Paulo foi condenado à morte no ano 68 da era cristã por Nero, ele foi condenado à morte de decapitação. E aí ele colocou a cabeça lá no tronco e decapitaram a sua cabeça diante de uma plateia. E o John Foxe diz que há registros literários que descreveram que Paulo amava tanto Jesus, cria tanto em Jesus, que enquanto a sua cabeça girava já fora do corpo, a sua cabeça rolava no chão, fora do corpo já, como se fosse um espasmo, sabe aquele espasmo que é aquela reação física que o cérebro mandou para o corpo, mas o membro do corpo já foi mutilado, já foi arrancado, mas o membro do corpo ainda promove aquele espasmo, ainda promove aquela reação. Foi isso que aconteceu. Paulo amava tanto Jesus, cria tanto em Jesus e foi tão perseverante em crer em Jesus, que John Foxe diz que quando cortaram a sua cabeça, podiam ler nos seus lábios: Jesus, Jesus e Jesus. Aleluia, a cabeça já não estava mais no corpo, mas a mensagem o cérebro já tinha mandado: Jesus, Jesus e Jesus. Eu estudava na Unip, fazendo direito ainda, e um dos pastores aqui do nosso setor, pastor Luiz Ciardulo, estava estudando comigo lá. E um dia de manhã, terminou ali a primeira aula, nós fizemos prova. Quando terminou a prova, a gente parou ali no refeitório, tomamos um café, conversamos 5 minutos, e ele me cumprimentou e disse: olha, eu estou descendo, pastor Henrique. Eu falei: pode descer que daqui a pouco eu vou. E aí era uma semana de provas, e ele desceu então, e lá na Unip tem várias escadas. E aí daí uns minutinhos, uns 3, 5 minutos, eu me levantei da mesa também, e desci, e não estava o vendo, e fui descendo lá as escadas, que são muitos lances de escadas, para o estacionamento lá embaixo, e quando eu chego lá, eu fui o primeiro a chegar ali, quase que no pé. Ele estava caído, se levantando na verdade, seus dedos estavam aqui para dentro, aqui. Seu braço estava quebrado, ele estava com a testa amassada assim, estava com o corpo bem debilitado. Ele conta essa história, contou agora, o pescoço dele estava bem, e ele estava fora de si, e eu queria contê-lo, para que ele pudesse então ficar ali parado. Nós íamos acionar ali o pessoal dos bombeiros, primeiros socorros, eles iriam ali atendê-lo e levar para o hospital, como aconteceu depois. Mas engraçado que ele estava fora de si, ele estava no seu inconsciente, ele estava sem controle do seu raciocínio,
andava de um lado para o outro com o corpo todo quebrado, porque a pancada na cabeça foi muito grande. E o que é que vinha na boca dele? Eu sempre disse isso para ele, que eu o admiro por isso. Assim. Na boca dele ele dizia assim: Jesus, 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 glória ao nome de Jesus. Jesus, 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 glória ao nome de Jesus. Aleluia. Jesus, 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 glória ao nome de Jesus. O inconsciente dele estava cheio de Jesus, irmãos. Seja perseverante em quê? Seja perseverante em crer em Jesus e amar Jesus e adorar Jesus. Levante a sua mão, por gentileza. Levante a tua voz, levante a tua face, abra a tua boca e dê uma palavra de adoração a Jesus. Urabacandaramai. Urabacandaramai. Estou sentindo a presença de Jesus. Jesus está te fortalecendo aqui esta noite. Está te animando aqui esta noite. Aleluias! Aleluias. Eu me lembro que o resgate chegou para buscá-lo. E ele só dizia: Jesus, 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 eu amo Jesus. Amarraram ele. Ele estava todo quebrado. Amarraram ele lá na maca. E ele só dizia: Jesus, 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 eu amo Jesus. Colocaram ele no helicóptero da Mil. E levaram ele. E ele dizendo, quando nós fomos colocar lá no helicóptero: Jesus, 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 eu amo Jesus. Eu fui para o hospital. E cheguei lá, falei com a Marta. Falei: Marta, admirável uma coisa no pastor Serdula. Ele estava inconsciente. Ele tinha perdido a memória, o controle da mente, a razão ali, o sentido. E é interessante, Marta, que quando o inconsciente dele foi acessado, ele só podia falar uma coisa: Jesus, Jesus, Jesus. Levante a sua mão e dê uma palavra para Jesus e diz: Senhor, eu quero continuar te amando. Eu quero continuar te servindo. Eu quero continuar crendo no Senhor. Ser perseverante em quê? Ser perseverante em crer em Jesus e em amar Jesus. 2, e eu termino. Seja perseverante nas promessas de Deus. Você tem promessa de Deus? Então creia, porque Deus cumpre com a sua palavra. Seja perseverante nas promessas de Deus. Creia, porque Ele cumpre com a sua palavra. Passarão os céus e terras, diz o Senhor, mas as minhas palavras não hão de passar. Seja perseverante e creia nas promessas de Deus. Aleluias. Falando o Senhor não cumpriria, prometendo não realizaria, sim, Ele cumpre e Ele realiza. E por quê? Porque Ele não é homem para que minta. Ele não é filho do homem para que se arrependa. Por isso creia, creia e creia nas promessas de Deus. Fala para o seu irmão: continua crendo e perseverando nas promessas de Deus. Aleluias, aleluias. Fala para ele: não olha para o vento não, olha para Jesus e vai continuar a sua caminhada. Olha para Jesus. Aleluias, olha para Jesus, olha para aquele que prometeu. Olha para o autor e consumador da fé. Creia nas promessas de Deus. Aleluias. Aleluias, aleluias, aleluias. Urabacandarama, choramacandaramai. Conta-se que uma irmã, numa certa aldeia, havia muitos dias que não chovia. E essa irmã um dia recebeu um sonho que Deus ia derramar chuva. E ela foi lá e chamou o pastor e disse assim: pastor da aldeia, eu quero que o senhor marque um culto de oração aqui hoje, porque Deus falou para mim que esse céu carrancudo de bronze aqui vai se derramar agora. Vai se abrir e Deus vai derramar chuva aqui na nossa região. E nós vamos ter uma produção fértil e abençoada aqui, pastor. Eu quero que o senhor marque um culto de oração. Ela falou: eu vou em casa e eu já venho para o culto. O pastor mobilizou a aldeia, dizendo: olha, Deus disse que vai chover, Deus disse que vai chover. E trouxe todo mundo para dentro da igreja. E quando o pastor olhou, havia algo estranho, diferente, extraordinário. A irmã estava tão confiante que Deus iria cumprir a sua promessa, que ela foi a única a entrar naquele espaço com o guarda-chuva na mão, porque ela dizia consigo: Deus falou comigo que ia chover.
que há um Deus poderoso nos céus, que quando promete, Ele cumpre. Aleluia, e eu creio tanto. Eu já trouxe esse guarda-chuva aqui para viver esse milagre. Aleluias, aleluias. Eu venho aqui para dizer para você, creia nas promessas de Deus. Anime o seu coração. Lembre, busque na sua memória tudo que Deus te prometeu. Tudo que Deus falou com você. Tudo que Deus usou pessoas para falar com você. Busque na sua memória. Aleluia, e creia, creia. Porque não são as circunstâncias que dão a palavra final. Aleluia, é Deus quem dá a palavra final. Aleluia, não são os nãos que dão a palavra final. É Deus quem dá a palavra final. Fala para o seu irmão, creia nas promessas de Deus. Diga para ele, creia nas promessas de Deus. Se a promessa é de Deus, de fato e de verdade, ela não cairá. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Aleluias. Aleluia. Aleluias. Glória a Deus. Se as promessas são de Deus, de fato e de verdade, elas não cairão. Aleluias, aleluias. Deus me traz aqui para dizer para você, seja perseverante. Não tenha medo de cara feia. Não tenha medo de vento contrário. Não interessa o que aconteceu até aqui. Jesus está dizendo para você, aleluia, bate o pó da roupa, levanta a cabeça, anima o coração. Aleluia, anime a alma. Seja perseverante.